Olá, está começando o programa Minuto 90. Hoje nós iremos falar sobre Copa América. E para me ajudar nesse assunto, estou aqui com o Rodrigo e Vitor. Tudo bem, Rodrigo? Beleza, Tudo bem, Vitor? Beleza, pronto. Então, Copa América chegando. Rodrigo, você vê a seleção brasileira como favorita para essa competição? Cara, tem que entrar como favorito, né? Estamos no nosso país, do lado da nossa torcida, seleção forte, sempre fomos os melhores da América do Sul, não dá pra negar, então tem que ser favorito sim, dá pra ganhar. Para você, Vitor? O Brasil sempre vai chegar numa Copa América como favorito. É a maior seleção, como ele falou, né, da América do Sul. Tem a Argentina, que pode dar muito trabalho, mas eu acredito que jogando em casa o Brasil vai conseguir sim ser campeão. Tudo bem. E sobre a lista do Tite, vocês discordaram de alguma convocação que ele tenha feito? Eu discordei do nome do Fernandinho. Acredito que ele foi bem no Manchester City na temporada, foi campeão inglês. Mas o Fabinho, pelo que ele fez no Liverpool também, ele merecia, porque o Fernandinho já chegou a disputar 2 Copas, ele foi mal nas 2. Então, se quer renovar, para mim teria que ter tirado. E também o Everton, acho que ele foi muito bem no ano passado, só que nesse ano ele não fez nada que justifique essa convocação dele na seleção. E quem você chamaria para o lugar do Everton? Do Everton, eu pensaria no Vinícius Júnior, ele está chegando agora, está jogando bem e eu acho que eu levaria ele. E você, Rodrigo? O Vinícius Júnior tem voltando agora de lesão, né? É o que muita gente está falando, então não sei se seria um dos nomes ideais. Cara, no meu ponto de vista, eu gostei até da convocação. O Tite foi no simples e no seguro, jogadores que todo mundo já conhece. Eu acho que o Tite ele só pecou um pouquinho nesse período pós-Copa do Mundo, pré-Copa América. Porque a gente sabe que jogar na seleção não é igual jogar no time. Então, você tem que testar os jogadores. Você tem que, antes de você convocar para uma Copa, você tem que colocar em amistoso, nas eliminatórias, para ir preparando o jogador a jogar um campeonato grande com a camisa da seleção. E o Tite ele não fez isso. Ele sempre convocou os mesmos caras em todos os jogos, que nem, por exemplo, na zaga, né? Eu não sei se o Thiago Silva ainda é um jogador de seleção. Já teve 2 Copas do Mundo, já passou de 30 anos, já teve o vexame na Copa da Alemanha, né? Vamos dizer assim, todo mundo lembra do 7-1. Então, só que daí você fala, tá, quem é a outra seleção que a gente vê que tá jogando bem no Brasil? Não tem, ele não convoca outro zagueiro. Então, o Tite precisa melhorar muito nessa parte. Ele dá para testar outros jogadores. Ele não convocou o Marcelo agora para a lateral esquerda, mas colocou o Felipe Luiz e o Alexandre, que eram as reservas do próprio Marcelo. Então, ele tira o jogador, mas não muda nada. Coloca lá, o Alex Telles está no Porto jogando bem. O Wendel está no Bayern da Alemanha jogando bem. Por que ele não testa esses outros caras antes para a Copa América? Para aí sim você ter uma seleção nova, ter um jeito de jogar diferente, né? Que não deu certo na Copa. Com relação à renovação do elenco, você, visto que grande parte do time titular permanece o mesmo time que disputou a Copa do Mundo e propriamente os amistosos pós-Copa do Mundo, vocês acham que essa renovação aconteceu? Aconteceu mais ou menos. Eu acho que do meio para frente, o Brasil, essa nova geração que está vindo é muito forte. A gente tem atacantes pontos muito bons, grandes jogadores que estão aparecendo, que estão pedindo passagem pela seleção. Do meio para trás, o miolo de zagas laterais eu acho fraco, porque como ele falou, não está testando. A gente tem, as laterais são sempre os mesmos, os zagueiros também, eu acho que o Thiago Silva também acho que já passou da idade, a gente poderia testar outro, mas só que a gente não vê um grande nome chegando que possa tomar o lugar deles, por isso que eles estão sendo convocados ainda. Eu acho que faltou esse teste, né, com outros novos jogadores, só que também está faltando qualidade, eu acho que poderia melhorar essa geração. Seleção brasileira que sempre foi cheia de opções, né, em diversas posições. O futebol brasileiro tem grandes jogadores, não só aqui no nosso país, mas que jogam na Europa, mas quem normalmente tem prioridade para jogar na seleção brasileira são os jogadores que atuam no futebol europeu. Sim, exatamente. Falta dar essa preparada melhor para os jogadores que atuam aqui no nosso país, né? Como antigamente era, o Zico se tornou o Zico jogando pelo Flamengo. Então, isso é ruim porque perde um pouco da credibilidade do nosso próprio campeonato, né? Então, dar chance para os jogadores que atuam aqui no nosso país é muito bom. E a Copa América não é uma competição fácil. O Brasil não vence ela desde 2007. Nas últimas 3 edições, o Brasil não conseguiu nem chegar na final. Qual outra seleção que vocês veem que pode complicar a vida da seleção brasileira nessa Copa América? Para mim está entre Brasil, Argentina e Uruguai correndo por fora. Acho que a Argentina também sempre entra como favorita, eles têm um time bom, só que não encaixou, né? Faz tempo que eles não encaixam, assim. Mas eu acho que eles chegam forte. O Uruguai também tem uma seleção muito boa, experiente.
Eu veria o Chile também como uma possível concorrente, só que está entre Brasil, Argentina e Uruguai. O Chile foi o atual campeão, né, da Copa América, para defender. Mas é isso mesmo, né? Essas três que o Vitor falou, a Argentina, o Uruguai também a mesma coisa, excelentes jogadores nos principais times do mundo, então é sempre os mesmos que vão dar trabalho pra gente. Eu não sei, eu acredito um pouco na Colômbia até, tem nomes ali que podem decidir jogo, Ramos Rodrigues, Falcão Garcia, então se tiver alguém que pode surpreender, eu acredito que a Colômbia pode chegar forte, sim. E a seleção do Tite ela tem sido muito criticada por grande parte da torcida brasileira, porque ela não vem apresentando um grande futebol pós-Copa do Mundo. Para vocês, por mais que a seleção tenha resultados positivos, vocês acreditam que o resultado prevalece, por mais que a seleção não venha desempenhando um bom futebol dentro de campo? Eu acredito que a seleção, a gente sempre quer ver a seleção jogando bem, né? Aquele futebol bonito, futebol vistoso, que é como que sempre foi. Mas os últimos anos, depois de tudo que aconteceu em 2014, foi eliminado de novo em 2018, eu acho que a gente está acabando deixando mais, se ganhar, ganhou, tá bom, é o que importa. Não precisa jogar bonito. A gente quer ver, lógico, a gente quer ver grandes lances, a seleção dando show. Mas eu acredito que a torcida vai se contentar mesmo com o título, é isso que eles estão querendo, é um título importante, né? A gente está vendo essa decadência do futebol da seleção, porque fez uma eliminatória de Copa do Mundo perfeita, jogando muito, dando show. Teve o choque da Copa do Mundo, acho que nenhum jogo conseguiu mostrar o que fez antes, e pós-Copa do Mundo só vem piorando, né? Então parece que tá em colapso a seleção, os jogadores, né? Parece que eles têm mais medo de errar do que de ir bem, né? Eles falam, tipo, não é que eu preciso ir bem, eu só não posso errar. Então, é complicado. Eu acho que tem muita gente falando muito em cima disso. Cara, a gente tem que ganhar, vai jogar pra ganhar. A gente vê, o Corinthians campeão em 2017 jogando feio, todo mundo fala jogando feio. E sempre foi uma característica do Tite ser um pouco defensivo, então tem que acreditar nele e é isso. Eu discordo um pouco do que vocês falaram, porque eu vejo assim, a seleção de 82, que era a seleção do Tele Santana, ela não foi campeã da Copa do Mundo. Porém, todo mundo lembra que essa seleção foi uma das mais bonitas de se ver jogar dentro de campo, e por mais que não veio o título, todos os jogadores que estavam ali naquele elenco se tornaram ídolos, né, e referência para o futebol mundial. Já essa seleção, por mais que tecnicamente ela bata de frente com as europeias e muitas vezes é superior do que as seleções aqui da América do Sul, a gente tem essa carência de ídolos e um futebol covarde, onde a seleção brasileira não representa aquilo que o torcedor quer. A gente, que nem vocês falaram, o que o torcedor quer é um título. E mesmo com esse futebol pragmático, em 2018 a gente não conseguiu esse título. Acabou sendo eliminado até precocemente na Copa do Mundo. Em 2018 a gente não esperava esse futebol pragmático, né? A gente estava vendo as eliminatórias, o Brasil disparou, foi a melhor seleção das eliminatórias. Chegou na Copa, foi totalmente diferente, jogou mal, não teve um grande jogo da seleção. Então o que a gente tem é que esse futebol bonito, ele consagra, né? A gente tem a lembrança da seleção de 82, mas só que uma seleção que dá resultado também é muito lembrada. Então pode ser que dê resultado, jogando futebol feio, defensivo, mas eu acho que o que é importante mesmo agora é um título que está precisando. E o futebol mudou muito, né? Hoje em dia tá muito mais truncado, tá? Ainda mais Copa América, jogar contra o Uruguai, contra a Argentina, você acha que eles vão deixar você dar show? Você querer dar show, você querer driblar, fazer jogada bonita? Não, cara, vai ser uma guerra dentro de campo mesmo e tem que jogar pra ganhar, fazer o que for preciso, mesmo que tenha que jogar feio, né? Como eles dizem. E nessa Copa América, vocês acham que o resultado da Copa América em si pode definir o futuro do Tite, se ele continua ou não para a próxima Copa do Mundo? Eu acredito que o Tite ele esteja garantido até 2022 e só perderia essa vaga mesmo se acontecesse um desastre nessa Copa América, alguma goleada contra a Argentina, um vexame ser eliminado na primeira fase. Mas eu acredito que uma campanha boa, chegando na final, ele vai se manter, porque a gente também não tem grandes nomes que possam substituir atualmente, né? O futebol brasileiro está muito fraco em nome de técnicos, tanto que estão pedindo um cara que é estrangeiro, o Guardiola, na seleção. E a menos que o Guardiola assuma após a Copa América, eu acho muito difícil, o Tite vai ficar aí até 2022 e vai até a Copa. Já faz tempo que estão pedindo técnico estrangeiro, né, na seleção. O Tite praticamente surgiu do nada no Corinthians, teve essa carreira meteórica dele, né, ganhando tudo. Então, mas eu acredito que ele continue sim, ainda ele é o cara certo para estar na seleção. Hoje ele é o melhor técnico brasileiro, sim. Depois dele, caso
supor, em caso de derrota do Brasil, como você falou, ele é o melhor técnico brasileiro. Depois dele é um salto de qualidade, assim, é um salto de... A gente não tem um técnico muito consagrado hoje, poderia ser o Muricy Ramalho, mas ele não é mais treinador, e a gente não tem um grande nome, o próximo seria o Renato Gaúcho. Então, eu acho viável a seleção apostar num técnico estrangeiro pela primeira vez, principalmente no Guardiola, né? Para mim é o melhor treinador de futebol. Ter o Guardiola, que é o melhor técnico do mundo, seria fantástico na seleção, só que mais pra frente. Ele já expressou esse desejo, só que eu acho que atualmente mesmo tem que manter o Tite, deixar o cara trabalhar, dar continuidade ao trabalho, porque a gente critica muito isso dos times brasileiros, não dá trabalho pro técnico, né? Não dá tempo para ele trabalhar. Então a gente tem que deixar o Tite trabalhar, porque uma seleção, se ele conseguir esse trabalho de 8 anos que ele está fazendo, em 2022 ele vai ter um resultado bom. Como você falou do Renato, se for olhar em resultado aqui no Brasil, seria ele sem dúvida. Mas eu não sei, pessoalmente eu coloco todo esse sucesso do Renato no Grêmio mais na identificação dele pelo clube, com o clube. Ele é um ídolo lá dentro, todo mundo respeita ele lá dentro. Não sei se ele teria esse mesmo nível de respeito, de moral mesmo dentro de uma seleção brasileira. Eu ainda acredito que ele é um nome um pouco mais fraco aí no cenário do futebol em geral, né, para tratar com grandes jogadores, etc. Os nossos parceiros Mário Marra da ESPN e Fernando Fernandes da Rede Bandeirantes também falaram sobre a Copa. Primeiro tem um ponto diferente na Copa América, que é uma pressão fora do comum por ser o Brasil sede, né? E o trabalho do Tite tem sido questionado pós-Copa do Mundo, tem um período de Copa do Mundo, então a Copa América, que normalmente ela não é uma competição que vai servir para avaliar, tirar conclusões de trabalho. A Copa América já foi disputada com seleções reservas, não foi prioridade, mas por ser em casa, ela pega uma pressão maior, né? Carregada de uma tensão e de uma pressão maior. A seleção brasileira é uma das favoritas, na minha visão, ao lado da Argentina, ao lado do Uruguai. Claro que pode pintar surpresa, normalmente pinta, né? A seleção do Paraguai tende a ser forte na parte defensiva. A seleção peruana foi para a Copa. A Venezuela vem crescendo, né? Crescendo, pensando em clubes, pensando em seleções mais novas também. A Venezuela ganhou da Argentina 3-1 recentemente, né? Mas eu acho que a tendência é ser Brasil, Argentina e Uruguai mesmo. Pois é, o que esperar do Tite na Copa América, o que esperar da seleção brasileira? O problema é que, por tudo que aconteceu, Copa do Mundo, as últimas circunstâncias, os últimos resultados, os jogos, a cobrança por renovação, a manutenção do Tite, a Copa América passou a ter uma importância muito grande, ela sendo disputada aqui no nosso país. Eu acredito que, apesar de uma convocação mais conservadora do Tite, preservando 14 caras que já disputaram a Copa do Mundo, trazendo algumas novidades, essa é uma Copa América que o Brasil precisa da vitória, ou pelo menos chegar até a final e fazer um grande jogo, para a manutenção do trabalho do Tite. A gente não tem a convicção, ou pelo menos não recebe sinalização da CBF, que caso o Brasil não ganhe a Copa América, a continuidade do trabalho do Tite, que seria um erro, ganhando ou perdendo a Copa América, e o Brasil precisa ter uma sequência para manter aí pelo menos uma possibilidade de vencer mais uma Copa do Mundo. Essa é a minha leitura. E acho que a partir da Copa América, o Tite tendo estabilidade, tranquilidade, ele vai fazer uma renovação maior na seleção brasileira, que ele vai ter um tempo maior, ele vai ter o início da eliminatória, vai poder construir uma equipe. Nesse momento, convocou um time para fazer bom papel na Copa América por uma questão de sobrevivência, até porque a gente não vê nenhum movimento no sentido da CBF confirmar a situação do Tite ganhando ou perdendo a Copa América. Está tudo muito em aberto, a demandada do Silvinho, a possibilidade da ida do Edu para o Arsenal, enfim, tem muita coisa em aberto e a CBF teria que vir dar um respaldo para o treinador. Como isso não acontece, pelo menos não aconteceu até esse momento, o respaldo do Tite vai ter que ser dentro de campo para ele ter uma continuidade até a próxima Copa do Mundo. Portanto, a bola rolando vai definir o futuro, não só do Tite no comando da seleção brasileira, mas o futuro principalmente da renovação na seleção brasileira. Nós vamos para o intervalo, mas continue ligado. No segundo bloco, o Matheus volta com o jornalista Thiago Campos. Até já! Fala rapaziada, já seguiram nossa página? Canal Minuto 90 no Facebook e @canal Minuto 90 no Instagram. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, @canal Minuto 90. Lá tem tudo sobre futebol, segue a gente lá, hein?
volta com o programa Minuto 90 e agora nós vamos dar início ao nosso quadro de entrevistas. Esse cara aqui que está do meu lado, ele é jornalista, já trabalhou na área do esporte, cobriu a Copa do Mundo, cobriu a Bélgica aqui em Mogi durante a Copa de 2014 e o convidado de hoje é Thiago Campos. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Então, Thiago, eu queria que você falasse pra gente como foi o seu início no jornalismo esportivo. Me formei em 2007, né? 2 anos antes, ainda como estudante, eu já tive a oportunidade de ingressar num veículo de comunicação, jornal Diário, o Diário de Mogi mesmo, e já atuando na área de esportes, né? Então acompanhando a princípio muito do esporte regional, né? Então foi aí que teve o início da minha carreira no jornalismo esportivo, já trabalhando na área aí de futebol, acompanhando muitos esportes regionais, né? E você sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo ou foi algo que aconteceu na sua vida? Não, sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, né? Sempre gostei muito de rádio, né? Sempre fui um apaixonado por rádio. Então, partiu daí esse meu desejo de continuar na área, de seguir no jornalismo, né? E é claro, no jornalismo esportivo, por acompanhar muito transmissões esportivas, né? Então, partiu daí esse desejo e essa paixão pelo jornalismo esportivo. E, cara, você cobriu duas Copas do Mundo, né, 2010 e 2014. Eu queria que você falasse pra gente qual foi a sua experiência na Copa de 2010, que você foi pra África do Sul e tal. 2010 foi uma experiência única, né, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né, porque eu tive a oportunidade de acompanhar o pré, o durante e um pequeno período do pós-Copa do Mundo, né. Então eu tive a oportunidade de acompanhar ali como que o país, como um país como a África do Sul, recebeu essa oportunidade de sediar uma Copa do Mundo, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar, de seguir ali algumas sedes, né? E depois acompanhar a chegada das seleções, né? E principalmente com a expectativa de que 4 anos depois a Copa já seria no nosso país, né? Então foi uma experiência única mesmo, uma experiência engrandecedora na minha vida profissional, pessoal, e que eu carrego aí com um carinho enorme aí até hoje. E em 2014 a Copa foi aqui no Brasil e você também cobriu. Teve um gostinho mais especial para você por ser aqui no Brasil, no seu país e por se tratar de uma Copa do Mundo, um evento tão grande? Ah, teve, sem dúvida nenhuma, né? Depois dessa experiência na África do Sul, né, eu praticamente trabalhei os 4 anos seguintes até a Copa aqui no Brasil com essa expectativa, né, de chegar ao momento de receber esse grande evento em casa, né? Então eu lembro até hoje do dia em que a seleção da Bélgica, por exemplo, chegou em Mogi e que a gente foi com o carro acompanhando o ônibus, né, oficial da FIFA, carregando a seleção da Bélgica, e que o ônibus passou ali na rua de trás da minha casa, né? Então você estava praticamente, a Copa realmente chegou na minha casa. Então foi uma experiência assim fantástica, né, de ter a Copa do Mundo, né, esse grande evento, os grandes jogadores ali do lado da sua casa, né? Pois é, pra quem não sabe, a gente está gravando aqui em Mogi das Cruzes, em 2014 a Bélgica, para a Copa do Mundo de 2014, a Bélgica se instalou aqui em Mogi das Cruzes. E como foi pra você cobrir a Bélgica, uma seleção europeia, que depois veio a eliminar a gente, mas como foi pra você, cara? A experiência foi bem interessante, assim, até voltando a falar nessa parte de estar em casa mesmo, né? Em muitos dias para acompanhar treino, para acompanhar alguma coletiva, eu praticamente saía de casa ali sozinho, pegava o meu carro e ia mesmo, pouco tempo eu estava ali no local de concentração da Bélgica, né? Então foi interessante porque a gente estava ali em casa mesmo, os amigos ali perguntando, você está ali na seleção da Bélgica e tal, né? E foi um sentimento diferente fazer esse trabalho, um sentimento diferente mesmo, porque você está na sua casa, você está próximo ali, e eles, apesar de não conviverem muito assim com a comunidade ali do local, tiveram pequenas oportunidades de interagir ali com a comunidade local, mas eles sempre foram muito receptivos ali com os jornalistas brasileiros presentes, né? Então a experiência foi única mesmo de ter ali a seleção da Bélgica, né? Grandes jogadores ali do lado, né? Praticamente na nossa casa. Né? E para você, como jornalista, você se sentiu mais confiante na Copa de 2014 no Brasil ou de 2010? Foi mais fácil para você trabalhar aqui no Brasil como jornalista?
Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, até porque as ferramentas que a gente já tinha em mãos em 2014 eram bem maiores aí, melhores do que em 2010. Né? 2010 foi assim muito na raça mesmo, né? A gente teve que correr atrás de tudo. Aí que entra a importância de você ter uma boa lista de contatos, né? Como jornalista. Então, em 2010 eu contei muito com essa lista de contatos para poder fazer o meu trabalho ali na Copa de 2010, né? Porque como eu atuava num jornal regional, eu tinha que tentar buscar o diferente do jornalismo esportivo. O que a grande mídia já noticiava, não interessava fazer essa cobertura ali. Então eu tinha que buscar o diferencial. Então o que era o diferencial? É um entrevistado diferente, é um bastidor diferente, né? É uma entrevista diferente com algum jogador buscando uma visão de algo que a grande mídia ainda não tinha noticiado, né? Então foi um desafio grande em 2010 e que me ajudou muito depois para 2014 seguir aí nessa mesma linha de buscar o diferente mesmo. E você tem alguma história que você nunca vai esquecer, algo que aconteceu ou em 2010 ou em 2014, um perrengue, algo do tipo? Perrengue na Copa de 2010 já tive vários, né? Porque ali a gente tinha que se virar com tudo, né? Não foi feito toda uma estrutura ali para poder fazer essa cobertura, né? Então a gente foi praticamente na raça mesmo, né? Mas uma história interessante de 2010 é que eu saí daqui praticamente com a missão de buscar personagens da nossa região que foram para a Copa, né? Então como que eu vou achar, né? Sim. Então foi uma pesquisa grande, uma busca grande, contatos e tudo mais, né? Até que eu finalmente consegui achar um casal de mogianos que estava na África do Sul e que eu tive a oportunidade de encontrá-los ali na porta do estádio para, se não me engano, o segundo jogo do Brasil. E ali eu tive a oportunidade de entrevistá-los ali, conhecer a história, né, o porquê que eles estavam ali, como foram os preparativos, né? Aí me contaram que guardaram dinheiro durante 4 anos, um pouquinho a cada mês, para chegar no momento da Copa e ter a oportunidade de acompanhar esse grande evento, né? Sim. Então foi uma experiência bem interessante mesmo. Para quem não sabe, essa edição do nosso programa ela é especialmente sobre a Copa América que vai acontecer no Brasil esse ano. E na sua opinião, cara, dá para ser campeão? Tá, com certeza. O Brasil tem o melhor time, né? Se tratando de Copa América, né? A seleção brasileira, apesar de alguns questionamentos com relação à convocação do Tite, né? O Brasil chega com amplo favoritismo, até por jogar em casa, por ter os melhores jogadores, né? Acho que precisa a seleção tentar ser um pouco mais abraçada aí pelo povo, né? Assim como foi na Copa de 2014 mesmo, né? A população abraçar mesmo a seleção, acho que tem tudo para ser campeão, até porque acho que a nossa principal concorrente seria aí a Argentina, que também não vive aí uma boa fase aí já há um bom tempo, né? Em 2014 teve a Copa no Brasil e agora vamos ter a Copa América. Você acredita que agora, para 2019, o Brasil consegue receber um evento esportivo tranquilamente? A nossa estrutura está pronta? Tá totalmente preparada, né? 2014 foi uma prova disso, né? Foi uma das melhores edições da Copa do Mundo. Sim, foi até uma das edições... foi a edição que teve mais gols da Copa do Mundo, ultrapassando a edição da França, com 171 gols. Sucesso. E em termos de estrutura, o Brasil está muito preparado, né? Muito à frente até dos nossos vizinhos aqui, né? Então tem os melhores estádios, né? Tem estrutura e já passou aí pela experiência de organizar um grande evento. Então com certeza o Brasil chega aí muito bem preparado, pronto para receber essa Copa América, que acaba sendo uma estrutura um pouco menor do que uma Copa do Mundo, né? Ou melhor, bem menor do que uma Copa do Mundo. Com certeza chega bem preparado. E eu queria que você me falasse o que você acha dessas polêmicas envolvendo o Neymar. Você acredita que ele ainda é o nosso camisa 10, o melhor jogador, ou essas coisas que extra-campo que acontecem com ele pode dar uma atrapalhada? Por falar em Mogi das Cruzes, Neymar mogiano, né? Nasceu aqui, nascido em Mogi, né? Assim, felizmente ou infelizmente, né, o atual momento do futebol brasileiro está nas mãos do Neymar, ou melhor, nos pés do Neymar, né? Ele é o nosso principal jogador. Sim. Se pensar em
em qualidade, técnica, em jogador craque mesmo, ele é o nosso diferencial. E ele é um jogador privilegiado, porque ele teve a oportunidade de disputar aqui no Brasil uma Copa do Mundo no Brasil, Olimpíadas no Brasil, Copa das Confederações e agora a Copa América. Ele ganhou 2 títulos já. Quem sabe ele consegue trazer um 3º título. Então a gente tem que confiar no Neymar. Ele é o nosso principal jogador, polêmicas à parte, né? Ele acho que até pelo momento dele, né? Ele é um momento da seleção brasileira em que ele praticamente reina absoluto ali como o principal craque. Diferente de anos anteriores em que você tinha ali numa mesma seleção o Ronaldo, o Rivaldo, depois o Ronaldinho Gaúcho, né? Então ele hoje ele reina absoluto. A gente tem que confiar e esperar que ele venha fazer aí uma grande Copa América para nos ajudar com esse time. Que ele joga bem a gente sabe, né? Agora é só ver o que ele vai fazer. É aguardar aí. Torcer para que não chegue nenhum zagueiro nele lá e o tire da competição como aconteceu em 2014, né? Inclusive eu acho que teríamos muito mais chance contra a Alemanha se ele estivesse em campo, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que ele chega aí com totais condições de poder nos ajudar. Você falou durante a entrevista aqui que as seleções que chegam mais forte é Brasil e Argentina. Você acredita que pode rolar uma zebra, uma Colômbia chegar, um Chile, um Uruguai até, que o Uruguai é uma seleção muito forte? Ou você acha que está mais restrito a Brasil e Argentina mesmo? Obrigado. A Copa América já se mostrou em edições anteriores, principalmente as 2 últimas, né? Que o Chile acabou conquistando a competição, que algumas seleções apresentam aí surpresa, né? Eu acho que a Colômbia tem um bom time, chega aí em condições de tentar brigar também por boas posições. O Uruguai é uma seleção que nunca pode ser descartada, né? O Chile eu não sei se vem num momento muito bom também, né? Acho que aquela geração campeã do Chile mesmo, acho que passou um pouquinho, né? Porém é uma seleção para estar atenta. Sim. E eu acho que é isso. De repente pega uma seleção como o Paraguai com um sistema defensivo muito forte ali, com um Balbuena e Gomes, e pode de repente montar uma retranca ali e surpreender. Mas eu acho que não vai sair muito disso de Brasil, Argentina, Uruguai, talvez uma Colômbia, não. Sim. E para finalizar, Thiago, você é palmeirense assumido. Sou palmeirense. E todo mundo no jornalismo esportivo hoje rola essa mística atrás que o jornalista não pode falar qual é seu time, que time ele torce, mas até que nos últimos tempos a gente vem vendo os jornalistas se assumirem. Você acha que tem algum problema ou é algo totalmente normal? Porque antes da gente ser jornalista, a gente foi torcedor, a gente tem uma paixão pelo clube. Você acha que tem algum problema revelar o time ou é normal? Eu acompanho o trabalho de um jornalista que sempre revelou o time, que é o Mauro Betti, né? Palmeirense inclusive. E eu acho que há tempos atrás, antes da internet, de mídias sociais, né? O jornalista ele revelava ainda menos, né, do que revela hoje. E eu acho que ele sofria menos também. Hoje, eu não vejo problema nenhum em revelar, acho até muito bacana, né? Porque às vezes gera muito aquela curiosidade, para quem que torce, para quem que não torce, né? Só que hoje a gente vê que o Mauro Betti, por exemplo, né, que a todo momento ele está tentando ali na mídia social explicar um comentário que fez e que não fez, né? Justificar o porquê que fez, né? E às vezes você percebe que, e até em determinados jogos do Palmeiras que ele comenta, às vezes ele tenta comentar algo de forma um pouco mais até negativa, em se tratando de Palmeiras, para que não gere essa, tá falando isso só porque é palmeirense e tal, né? Eu acho interessante, porém, tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. E principalmente o jornalista que frequenta muito estádio, porque a gente sabe que numa boa fase, chega ali e vira brincadeira, né? Agora, numa fase complicada, de uma crítica, alguma coisa assim, né? É igual o Mauro César, se ele for assistir um jogo lá no Allianz Parque, a torcida vai pra cima dele, né? Então, eu acho interessante revelar o time, porém tem que tomar um cuidado de que forma vai se utilizar aí desse momento assim para poder dar fazer os comentários, né? E trabalhar de uma forma tranquila e segura também, né? Que é o principal. Bom, esse foi o Thiago Campos. Cara, espero que você tenha gostado. Obrigado, muito obrigado por participar. Satisfação mesmo, satisfação. Gostou, cara? Pô, excelente, parabéns mesmo. Pessoal, o Minuto 90 de hoje fica por aqui. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo programa.